Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa última aula teórica, sobre gestão em saúde. Onde nós vamos abordar o tema principais instrumentos, estruturas básicas e ferramentas de apoio para o planejamento no SUS. Nós estudamos nas nossas aulas anteriores sobre gestão e vocês viram o quanto que é importante a gente fazer, dentro do planejamento, o nosso momento de entender a realidade, né, que dentro, do contexto do planejamento no SUS, ele se traduz através de uma análise situacional. O que nós vamos ver na aula de hoje são exatamente quais são os instrumentos regulamentados que são periodicamente emitidos pelas secretarias de saúde e Ministério da Saúde. Então, essa análise situacional, ela acaba correspondendo a todo aquele meu entendimento dos problemas que acontecem dentro do meu território. E ele é feito com base no que a gente chama de mapa de saúde. Esse mapa de saúde, ele vai envolver todo esse contexto do território, onde vai trazer todos os nós críticos, todos os problemas que são identificados, e eles vão ajudar a definir quais são as diretrizes que vão contribuir para a tomada de decisão, né? Então, faz parte do planejamento, né, no âmbito das secretarias municipais e estaduais de saúde, bem como o Ministério da Saúde, fazer inicialmente essa análise situacional. Então, ela tem toda uma identificação, uma formulação, a partir dela vão ser definidas quais são as prioridades, e ela vai nortear o que é prioridade para aquele governo. E a construção desse mapa de saúde vai ser orientado por 8 temas. O primeiro tema que consta nesse mapa de saúde é eu entender qual é a minha estrutura do sistema de saúde, que basicamente é o que vocês fizeram naquela atividade prática, de análise do município, né? Então, a gente vai identificar qual é a capacidade instalada, seja do próprio sistema público, bem como também da iniciativa privada, seja complementar ou não ao SUS, né, onde a gente vai identificar quais são os estabelecimentos de saúde, quais são os serviços, quais são os equipamentos disponíveis e quais são os profissionais, né, que compõem ali os recursos humanos daquela esfera de governo. Além disso, a gente também consegue identificar nesse item, nesse tema do mapa de saúde, quais são as ações e serviços de saúde que são ofertados e as suas respectivas coberturas. E para isso, a gente utiliza alguns parâmetros, né, que vão ser identificados a partir de indicadores, onde vão constar ali quais são as ações e quais são os serviços de saúde prestados a partir da produção que aconteceu em determinado período de tempo, né, quando a gente não tem ali um parâmetro definido, né? Então, nesse momento, a gente vai ter ali uma visão geral daquilo que aquela esfera de governo pode contar, né, para poder, a partir dali, fazer o seu planejamento para um determinado período de tempo. O segundo tema do mapa de saúde é ampliar aquele momento ali individual da estrutura física e compreender o seu papel dentro da rede de atenção à saúde, né? Então, a gente tem ali a atenção básica e temos também ali algumas redes que a gente considera como prioritárias. E para isso, existem também ali alguns marcadores, alguns indicadores que vão ali trazer, né, para a atenção básica o seu papel como ordenadora, como coordenadora do cuidado na atenção à saúde. Além disso, essas redes prioritárias precisam também ser mapeadas, saber como que acontece a
essa estrutura de serviço de saúde, que muitas vezes, inclusive, pode até extrapolar a própria esfera de governo. Aí inclui a rede materno-infantil, a rede de atenção às urgências, a rede de atenção psicossocial e outras que podem ter sido identificadas ali como prioridade naquela esfera de governo. Temos também algo que vocês também fizeram ali, estão fazendo, na verdade, naquele trabalho de análise da situação de saúde, que é identificar as condições sociossanitárias. Então, informações relacionadas ao nascimento, à morbidade, à mortalidade, dados demográficos, isso vai caracterizar a situação de saúde, principalmente para aqueles grupos populacionais que têm ali uma maior vulnerabilidade. A gente consegue, assim, conseguir caracterizar o perfil de saúde daquela população e, inclusive, conseguindo inferir quais são os determinantes sociais de saúde que podem estar envolvidos. Isso também auxilia ali no planejamento da gestão em saúde. Temos também, como quarto tema do mapa de saúde, o fluxo de acesso, né? Naquele primeiro tema, a gente conhece a nossa estrutura, no segundo, a gente conhece ali a nossa rede, e aqui a gente consegue estabelecer quais são os fluxos de referência e contrarreferência que acontecem dentro da minha rede de atenção à saúde. Então, a gente tem ali uma visão, né, a partir do próprio território onde os usuários estão inseridos, para a gente conseguir entender quais são os locais onde ele procura atendimento para atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, para outros pontos de atenção à saúde, que também são porta de entrada, como unidades de urgência e de emergência, que são de pronto atendimento, ou ainda os centros de atenção psicossocial, ou alguns outros hospitais de referência que têm ali uma porta de entrada diferenciada a partir de uma análise de vulnerabilidade no território, e a partir do momento que eles se encontram dentro do Sistema Único de Saúde, saber qual é o fluxo que aquele usuário vai percorrer na medida que o atendimento que é realizado naquele local demanda um encaminhamento para um outro ponto de atenção à saúde, seja para um atendimento a nível de atenção secundária, com algum especialista, ou seja ainda para algum atendimento de algum exame complementar, seja laboratorial, seja de imagem, até chegar ali ao nível de atenção terciária, onde precisa fazer ali algum procedimento a nível hospitalar, com cirurgia, com algum tratamento mais invasivo, né? Então, todo esse fluxo de acesso que o usuário ele percorre é algo que também precisa ser trabalhado dentro do mapa de saúde. O quinto tema já se fala em relação aos recursos financeiros, né? A gente precisa saber o que nós temos a nível de esfera de governo disponível para poder fazer ali o planejamento em saúde. Nos tópicos anteriores, nós temos uma visão da estrutura, né? Uma compreensão ali dos problemas que estão passando e quais as características da população do meu território e da minha infraestrutura física. Então, a partir dali, eu preciso começar a planejar com o que eu vou desenvolver nos meus próximos anos a, a minha política de saúde dentro daquele meu território. E para isso, eu preciso identificar os meus custos de investimentos e de custeio para o financiamento do sistema. Né? Quando a gente fala de investimento, custos de investimento, nós estamos falando ali de algo que tem ali uma permanência, que são itens mais perenes. Então, a gente fala de equipamento, dinheiro que é voltado especificamente para isso, né? Que é para compra de equipamento, compra de mobiliário, né? Compra de construção de unidade de saúde, né? Coisas que são mais permanentes. E para custeio, né? Seria ali referente a material de consumo, compra de medicamentos, né? A produtos de limpeza, né, produtos de escritório, material de escritório. Então, são produtos ali que têm ali um período de validade, né, por assim dizer, e eles acabam sendo ali substituídos, né, o quanto antes.
né, assim conforme a necessidade de consumo ali dos profissionais que trabalham naquela esfera de governo. Algo que eu chamo a atenção de vocês, que tem aí citado aí no slide, referente a essa portaria, é que nós tivemos ali uma mudança recente, agora, em 2024, referente ao financiamento do SUS. Então, eu aconselho para vocês até conhecerem um pouquinho mais, e que já vai ser algo diferente do que vocês estudaram nas saúde coletivas anteriores, que nós estamos num processo de transição. Então, o que a gente conhecia como financiamento, que era estabelecido pelo Previne Brasil, vai passar por mudanças, né? Não é o objetivo da nossa aula, mas eu acho importante que vocês tenham ali um momento ali de leitura para vocês entenderem o que que vai mudar em relação ao financiamento do SUS. Temos também no sexto item a gestão do trabalho e da educação. Então, nós vamos ter ali alguns indicadores que vão ser voltados para o profissional de saúde. Então, a gente vai ter ali toda uma estatística estabelecendo ali quais são ah, os serviços de saúde que vão ter ali disponibilidade para poder ser ali por área temática, né, sabendo ali quantas pessoas trabalham dentro daquele tipo de serviço, né, qual é a média de jornada de trabalho, né, qual é a média de jornada por vínculos de trabalho, né, então, diversos indicadores voltados para eu poder conseguir entender como que são desenvolvidas as estratégias de oferta de serviço, né, dentro dos trabalhadores e profissionais de saúde. Né? Então, a gente, inclusive, consegue identificar nessa mapa temática o que está sendo desenvolvido em termos de formação e qualificação profissional. Se aquela unidade, se aquela esfera de governo tem, por exemplo, uma escola de saúde, né, ou uma escola técnica do SUS, né, se ela tem vínculo com outras instituições que possibilitam ali a qualificação dos profissionais de saúde, né? Então, tudo isso daí acaba sendo ali importante, né, para que a gente consiga também fazer o nosso planejamento voltado para a gestão do trabalho e da educação na saúde. Temos o penúltimo tema, que vai ser ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde, onde a gente vai ter ali uma visão da distribuição das instituições e das capacidades e especialidades técnicas, públicas, privadas, de pesquisa, produção e inovação em saúde. Isso implica dizer, por exemplo, se dentro daquela esfera de governo existem incentivos para a produção científica, né? Se tem ali projetos de PAIC, por exemplo, né? Se tem ali algum incentivo para o desenvolvimento de tecnologias, se tem parcerias com algumas outras empresas que fazem ali o desenvolvimento, né, de medicamentos, de equipamentos, né, que vão ali melhorar ali a qualidade da atenção à saúde. Né? Então, esse item ele é voltado especificamente para isso. O último item já vai falar, então, da gestão, que seria a regionalização, o planejamento, a regulação, a participação e o controle social. Né? Então, quando a gente fala de regionalização, a gente ultrapassa até um pouco mais o território, né? Nós temos ali a possibilidade de desenvolvimento de parcerias intermunicipais, interestaduais, né? Então, isso acaba tendo que vir também para o planejamento a nível local, né? A parte da regulação, né? Como que se dá ali o fluxo, né? Do que nós conversamos anteriormente ali daquele paciente que demanda ali de um atendimento não somente dentro do território, mas muitas vezes para tratamento fora do domicílio, né? Com realização de procedimentos que dentro daquele território ali não seria possível de ser realizado, mas que o SUS precisa garantir ali a integralidade do cuidado daquele usuário. Temos também informações a respeito da participação e do controle social, né? E isso vem advindo do próprio trabalho de ouvidoria, né? Então, pesquisas de satisfação, né? Um panorama a respeito das principais reivindicações que os usuários fizeram ali por meio de denúncias, por meio de sugestões, e isso também pode impactar no planejamento de saúde daquela esfera de governo.
O plano de saúde, ele acaba sendo ali o nosso instrumento mais importante, já que ele, né, é que vai nortear a elaboração do planejamento e o orçamento de governo. Ele tem ali como objetivos consolidar as políticas, né? Então, a esfera municipal, ela tem que trabalhar em consonância com as políticas federais e estaduais, né? A estadual com a federal, né? Então, existe ali toda uma convergência para que o SUS ele caminhe sempre na mesma direção. Aí ele vai consolidar também e vai trabalhar em cima dos compromissos de saúde, né? Então, existem algumas pactuações que são realizadas, e isso tem que ser ali traduzido para dentro desse plano de saúde. Existem metas que são estabelecidas para cada esfera de governo, para determinada temática, e isso também vem para o plano de saúde, e que é extremamente importante, é que o plano de saúde ele tem um tempo de duração. Então, ele vai orientar a execução da política de saúde nos próximos 4 anos, né, a partir do momento que ele é ali realizado. Então, essa figura aí, ela vai falar ali sobre o nosso planejamento governamental. Então, a gente vê ali, né, na parte superior, esquerda, o nosso plano de saúde, né, que ele é algo que já vem, já desde a Lei Orgânica de Saúde, 8.080 de 90, né, e também ali estabelecido pela Portaria 2.135 de 2013, né, então o plano de saúde, ele vai trazer ali as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde e das conferências de saúde, né, que vão ali orientar como que deve ser conduzida a política de saúde naquela esfera. A análise situacional, que nós acabamos de conversar, né, que é algo importante para poder fazer ali uma análise da problemática que aquela esfera de governo, que aquele município ele está passando, e assim eu vou conduzir ali o meu plano de saúde. Mais externo ao meu plano de saúde, eu tenho ali o meu plano de governo, né, que é algo que o representante, né, do executivo, né, o prefeito, o governador, o presidente, eles propuseram no momento que eles foram ali eleitos, né, então eles têm ali as suas prioridades de gestão, e o plano e tudo aquilo que é realizado dentro do plano de saúde tem que estar em concordância com aquilo que foi estabelecido ali no plano de governo, né? Então, o plano de saúde ele vai ser conduzido ali por 4 anos e ele vai ser executado através de o que a gente chama de programa anual de saúde, né? Então, o Programa Anual de Saúde, né, que a gente conhece como PAS, ele vai estabelecer quais são as metas que vão ser cumpridas a cada ano desses 4 anos do plano de saúde, através de indicadores de saúde. Né? O plano plurianual, por sua vez, ele vai ser um instrumento de planejamento a médio prazo do governo, né, com a intenção de impedir a descontinuidade das políticas e obras públicas de importância estratégica para o município, estado ou país. O que que eu quero que vocês entendam, principalmente em relação ali ao plano de saúde? Que ele é baseado nessa análise situacional, que é extremamente importante, que ele precisa levar em conta a participação social, a participação da comunidade, que é um dos princípios do SUS, e é por isso que as diretrizes dos conselhos de saúde e das conferências têm que balizar ali as propostas que vão compor ali o plano de saúde. E durante a duração desse plano de saúde, vão ser estabelecidas metas. A gente vai estabelecer o que vai ser cumprido nesse plano de saúde e como que a gente vai acompanhar esse plano de saúde através de uma programação anual. Algo também que eu gostaria que vocês ficasse bem claro para vocês é que o período de duração do plano de saúde ele não vai coincidir com o mandato do governante. Então, a partir do momento, por exemplo, que o prefeito ele é eleito,
aqui agora estamos em eleições municipais, né, o mesmo ou o próximo prefeito vai ser eleito, né, e ele tem, durante o seu primeiro ano de mandato, que fazer o plano de saúde dos próximos 4 anos. Durante esse seu primeiro ano de mandato, ele vai estar executando o último ano do plano de saúde anterior, que foi feito pela gestão, né, do prefeito, do governo, do presidente, que estava em exercício no último mandato, né? Então, sempre o representante do executivo, ele vai ter a obrigação de cumprir ali os 3 primeiros anos do seu plano de saúde. O primeiro ano ele estava planejando o plano e executando o plano de saúde vigente anterior, e ele faz 3 anos do seu plano e deixa um ano para o próximo que for eleito, ou se ele mesmo, se for reeleito, fazer ali a finalização do plano de saúde. Isso é colocado para que não haja essa descontinuidade. E é por isso que a gente denomina ele de plano plurianual. Tá certo? Então, o que que vai ter no plano? Vão ter ali as diretrizes, né, que é o plano básico, né, vai dizer o que que a gente gostaria de ser realizado, né, a nível macro, né, dentro desse período de 4 anos, os objetivos, né, que vai ser algo mais específico, né, dentro daquelas diretrizes que vai ser realizado, as metas, que já vai ser uma tradução numérica do objetivo, que vai indicar se aquele objetivo foi alcançado ou não foi alcançado. E os indicadores, né, que vão ser aqueles cálculos matemáticos, aquelas variáveis, na quais as metas vão ser baseadas e que vão ser expressas através desses resultados. Tá certo? Então, lembrando que é muito importante, né, a gente não pode nunca esquecer da participação popular, ela é extremamente importante, inclusive o plano de saúde, ele precisa ser aprovado pelo Conselho de Saúde daquela esfera de governo, né, para que ele tenha uma validade. E da mesma forma, o Conselho de Saúde tem a obrigação, e é uma de suas atribuições, acompanhar o cumprimento daquele plano de saúde, né? Então, a gente tem ali diversas diretrizes municipais, estaduais e federais, né, que vão possibilitar que essa participação popular ali ela seja realizada. Né? Então, ela vai ser organizada de forma programática, né? Então, as conferências de saúde elas acontecem de 4 em 4 anos, né? Podem acontecer conferências temáticas, que podem ser organizadas a nível local ou a nível nacional, a nível estadual, né? E é importante que todo esse toda essa condução do plano de saúde precisa ser conduzida de forma transparente, né? E para isso a gente tem o portal da transparência, onde qualquer cidadão pode ali acompanhar os gastos públicos que são realizados dentro do plano de saúde, né? Então, ele tem ali o seu período de vigência, de 4 anos, tem a sua identificação, tem ali a avaliação do Conselho de Saúde, com base no mapa, né? Inclusive, o conselho pode orientar e querer tirar dúvidas sobre determinado ponto, devolvendo para a esfera de governo, para a Secretaria de Saúde, para que possa melhorar ou acrescentar determinado ponto dentro do plano de saúde. Né? Vão ter ali, como eu falei para vocês, as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, e também a forma como vai ser conduzido ali o monitoramento e a avaliação, que é parte importante do planejamento, como vocês até viram ali na aula da professora Helena. O segundo instrumento de gestão, que eu até já citei um pouquinho para vocês, é a programação manual de saúde. Né? Como ela já está falando, ela é anual. Né? Então, ela vai trazer uma subdivisão daquilo que vai ser cumprido do plano de saúde durante um ano. Só que, além disso, essa programação anual de saúde, ela vai fazer ali uma previsão da alocação orçamentária
para que aqueles objetivos ali eles sejam cumpridos. Então, as ações elas podem ser melhor detalhadas nessa programação anual de saúde, tá? Então, a programação anual de saúde ela possibilita um acompanhamento do Conselho de Saúde mais próximo, né? Não precisa esperar 4 anos de execução do plano de saúde para o Conselho intervir. Não, ele vê qual é a programação, será se está condizente, né, dentro da proporcionalidade de 4 anos, que aquilo ali seja cumprido, né? Algo que eu trago para vocês também é que, de repente, tem uma meta no plano de saúde que é para ser cumprida em 4 anos. Mas o governo que vai decidir, por exemplo, quanto que dessa meta vai ser cumprida no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano. Pode ser que ele queira resolver que seja 25% sendo alcançado a cada ano. Ou ele pode dizer que vai ser tudo feito logo no primeiro ano, ou tudo feito no último ano, né? Ou diferentes proporcionalidades. E para isso, ele vai definir ali a partir da dotação de recurso que ele tenha disponível. Às vezes, essa decisão é justamente por prioridades do próprio governo, ou mesmo pela disponibilidade de recurso orçamentário para a execução das ações. Tá? Então, a PACS, a Programação Anual de Saúde, ela vai ser elaborada ano a ano para ser executada no ano subsequente. Né? Então, no primeiro ano, né, de governo, né, é feito ali o plano de saúde e, ao mesmo tempo, já está sendo feito também a programação anual de saúde, que é como que vai ser executado o primeiro ano do plano de saúde. Tá? Então, ele tem ali uma coincidência, né, para ser executado dentro do exercício orçamentário, né? Então, não necessariamente ele vai coincidir de janeiro a dezembro, por exemplo, vai depender a partir do momento que o mês orçamentário, o ano orçamentário ele vai começar, né? E ele é baseado ali com base na lei orçamentária anual, que é a LOA, que vai subsidiar ali a elaboração da programação anual de saúde, né? Então, vão ter na programação anual de saúde ações para o alcance dos objetivos e cumprimento das metas do plano de saúde, como eu falei anteriormente. Né? Ele tem ali basicamente a mesma estrutura de um plano de saúde, né? Tem ali a sua identificação, ele também é avaliado pelo Conselho de Saúde, com base no mapa, vai ter as suas diretrizes, objetivos, metas e indicadores em concordância com o plano de saúde, né? As metas, elas vão ser anualizadas, revisadas, né, para saber o quanto que está sendo alcançado, né, nas programações anuais de saúde anteriores, né? Então, às vezes a previsão, por exemplo, é que fosse feito 25, 25, 25, 25% daquela meta ao longo de 4 anos. Só que ao final do primeiro ano, de repente, conseguiu alcançar somente 10%. Então, já é feita uma revisão e uma redistribuição dentro da realidade. Isso tudo sempre tendo um diálogo ali com o controle social, tá certo? Então, as ações daquele ano específico vão garantir ali o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do plano e são colocadas bem especificado a previsão de alocação de recurso orçamentário necessário para o cumprimento dessa programação anual de saúde, incluindo definir exatamente qual é o valor que vai ser gasto e de onde vem aquele recurso, né? Qual é se vem do fundo municipal, se vem de algum outro orçamento específico, né? Se vem do governo federal, se vem do governo estadual, né? Então tudo aquilo ali vai ser definido ali dentro da programação anual de saúde, né? Então essa aqui é um exemplo, né, de uma estrutura básica de uma PAS, né, com a vigência, a esfera de governo, a avaliação do Conselho de Saúde, que vai fazer ali a sua concordância, né, com aquele, ou não com aquele plano, uma diretriz geral, com vários objetivos, cada objetivo tendo a sua meta dentro do plano de saúde, e a sua meta anual, um indicador, que vai ser aquele cálculo estatístico, né, que vai poder balizar ali se aquela minha meta foi ou não alcançada, e as ações que vão ser desenvolvidas ao longo do ano, né? Então, as ações
dizendo ali se tem ali algum projeto ou alguma atividade dentro da lei orçamentária anual, qual é o orçamento previsto, né? E todas as características, né? O que que vai ser entregue, né? Quais são os produtos, quais são as iniciativas, quais são os prazos para cada uma dessas ações, para que aquele objetivo ali seja concluído, tá certo? Às vezes, por exemplo, pode ser algo, por exemplo, a diretriz é ampliar a cobertura da atenção primária, né? E como objetivo, né, pode ter ali aumentar o número de unidade de equipes de saúde da família. Então, pode ter várias ações, né, desde a construção de unidade de saúde, né, de elaboração de concurso público, né, qualificação e treinamento da equipe para poder trabalhar na atenção primária, já que é obrigatório a realização de um introdutório de estratégia de saúde da família para os ACS, por exemplo, né, então são várias ações que poderiam ser ali desenvolvidas dentro desse objetivo, dentro dessa diretriz. Espero que tenha dado para entender. Aqui tem um exemplo, né, de um objetivos e metas de uma paz de 2021 aqui de Manaus. Né? Então, o objetivo, eu não coloquei aqui a diretriz, mas vocês podem consultar, mas o objetivo, por exemplo, era promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da APS de forma integrada e planejada. E tem várias metas, olha. Né? Então, eu tenho ali, ó, ampliar para 59,54% a cobertura da APS. E o meu indicador é a cobertura. A unidade de medida é percentual, o meu referência, que é o valor anterior, né? Onde eu quero, de onde eu estou partindo, né? Já que quero chegar a algum lugar, a minha meta para o primeiro ano, olha, apesar da minha meta ser de 59,54%, no meu primeiro ano eu quero chegar ali a 54,41%. Aí tem ali os códigos de dotação orçamentária, né? Olha ali, 10 milhões, 10 bilhões sendo gastos ali para ampliar a cobertura, né? Aí tem outras metas dentro disso aí, né? Dentro desse mesmo objetivo, né? Alcançar 185 equipes de consultório de rua, né? Alcançar 2.000 unidades de saúde da família em horário estendido, financiadas pelo Programa Saúde na Hora. Aí você já vê que tem uma dotação orçamentária específica para isso, né? Alcançar 241 equipes de APS para adolescentes em medidas socioeducativas, 677 equipes de saúde prisional, né, alcançar a ocupação superior a 85% das vagas oferecidas dentro do programa Mais Médicos ou o programa Médicos pelo Brasil, né, ou seja, também tem um recurso específico para isso, né, então vocês terem uma noção da complexidade que tem ali dentro de uma programação anual de saúde. Então, não adianta a gente programar, planejar, se a gente não fizer ali o monitoramento e a avaliação daquilo que vem sendo realizado. E para isso a gente tem ali os relatórios. Um dos relatórios é o relatório anual de gestão, que a gente conhece como RAG. Ele vai ter ali os resultados alcançados da minha programação anual de saúde. Então, ele vai ter ali um conjunto, né, das diretrizes e objetivos e indicadores do meu plano, e nele vai constar a prestação de contas daquela esfera de governo, tá certo? Como ele é anual, ele vai sempre corresponder à execução do ano anterior, né? Então, ele vai ter ali toda essa estrutura, né, com aquelas características semelhantes ali dos relatórios dos instrumentos de gestão apresentados anteriormente, as metas da paz previstas, que deveriam ter sido executadas no ano anterior, e eles vão ter ali uma análise da execução orçamentária. Nele devem constar também algumas auditorias que foram realizadas durante o período, bem como as recomendações. E, inclusive, essa auditoria pode ser uma auditoria interna da própria esfera de governo, ou a próprio município, estado, ele pode solicitar ali uma auditoria externa, ou essa auditoria ela pode ter sido ali
conduzida e solicitada, por exemplo, já por uma outra instituição, como o Ministério Público, tá? Então eles vão ter ali recomendações que vão ser necessárias para poder fazer a programação anual de saúde do ano subsequente, né? Então existe um sistema próprio, né, para poder fazer ali o lançamento do relatório anual de gestão, né? Então cada gestor dentro da sua caixinha onde trabalha, né, dentro dos diversos locais onde tem chefias dentro da Secretaria de Saúde, eles têm ali as suas responsabilidades, principalmente os que atuam em direção, em gerência, para poder fazer ali o lançamento, né, dos dados que vão subsidiar a construção desses indicadores, né? Então, a partir do momento que o relatório anual de gestão ele é finalizado, ele é direcionado para o Conselho de Saúde fazer sua análise e ele vai dar um parecer. Ele sendo ali aprovado, ele vai ficar ali público, né, dentro do próprio sistema, né, de gestão do SUS, né, e ele tem ali um prazo, né, para poder ser ali finalizado, que é o 30 de março do ano seguinte à execução orçamentária. Então, tem ali um período ali de 3 meses a cada ano, que é mais ou menos o que coincide com o início do exercício orçamentário, né, para que possa ser ali avaliado, corrigido se for necessário e tornado público, tá certo? Temos ainda como relatório de um ano, é um relatório que muitas vezes pode não permitir que sejam adotadas mudanças de execução, né, no processo de trabalho, para o cumprimento dessas metas, nós temos relatórios com uma periodicidade menor, que é o relatório quadrimestral, tá certo? Então, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, ele vai monitorar as execuções também da programação anual de saúde, só que num período menor de tempo, né? Então, a cada quadrimestre, que corresponde ali ao final do mês de maio, setembro e fevereiro, né, o gestor do SUS, ele tem que fazer ali no mesmo sistema o lançamento ali dos dados necessários para o acompanhamento da execução das ações da programação anual de saúde, né? Então é muito importante, né, porque ele vai balizar principalmente o gestor se ele vai conseguir ali cumprir essas metas que estão estabelecidas nessa parte. E é importante que a gente saiba que quando as metas não estão sendo alcançadas, seja no relatório quadrimestral como no relatório anual, o gestor ele precisa justificar por que que ele não está alcançando, né? Então, o que que aconteceu? Foi Covid? O Covid justificou muita coisa. Mas e agora? Não está mais em pandemia, né? Ou antes mesmo do Covid, né? Por que que aquela meta ali não foi cumprida? Né? Então, a gente precisa ter ali um pensamento muito crítico, como conselho de saúde, para compreender essa, que poderia ser entendido como uma ineficiência administrativa, né, daquela esfera de governo. Né? Então, o relatório detalhado é extremamente importante, né, porque ele vai subsidiar, né, uma ação oportuna para tentar corrigir o andamento das ações e que, ao final do ano, no RAG, no relatório anual de gestão, essas ações elas consigam ali ser cumpridas dentro daquilo que havia sido programado, tá certo? Vai ter ali aquelas mesmas estruturas do relatório anual de gestão, né? Com a identificação, quais eram os recursos que estavam disponíveis, as auditorias que foram realizadas naquele período, né? E os indicadores correspondentes ao período, né? Para que eles possam ali ser devidamente analisados, tá certo? Né? Por fim, eu quero trazer para vocês que a agenda, né, o gestor do SUS, ele tem uma agenda, seja em qualquer esfera, que vai seguir ali o ciclo de planejamento do setor saúde, né? Essas agendas, ela tem ali uma lógica própria, né, que nem todas vão coincidir com o período de gestão governamental, já que até o próprio plano de saúde não coincide mesmo, né? E nessa agenda vão ser utilizados alguns instrumentos, algumas ferramentas, né? Os momentos adequados, né? Que alguns eu até já comentei para vocês, os momentos adequados de tornar público, de finalizar
aqueles documentos, aqueles instrumentos de gestão, né, e existem ali alguns prazos que vão ser exigidos, né, conforme ali o ciclo de atividade, garantindo ali a transparência dentro da saúde pública. Tá? Então, vai ter ali a situação de saúde nessa agenda, né? Quais são as pretensões, os prazos, né? Que justamente esses prazos eles vão existir para tentar minimizar os problemas e se avançar ali na oferta da promoção, proteção e recuperação da saúde, né? O alcance da integralidade do cuidado, né? Então, é uma prestação de contas sistematizadas, né? Dos instrumentos setoriais, né? Que vão se relacionar entre si e entre os instrumentos de planejamento do governo, os instrumentos de gestão. Né? Então, eu não vou falar sobre todos, né? Eles estão ali no material que eu disponibilizei para vocês, mas a gente vai ter ali o plano de saúde, né? Tem ali o prazo, olha, o primeiro ano de gestão de governo, né? Quais são as providências, aquilo que o gestor ele tem que fazer, é elaborar o plano de saúde com base nas diretrizes que são ali dispostas pelo conselho e também pela conferência, tá? Tem ali a paz, né, que tem que ser disponibilizada antes da entrega da lei de diretrizes orçamentárias do exercício correspondente, né, baseada ali no plano de saúde, também aprovado pelo Conselho. Aí tem a lei de diretrizes orçamentárias, né, tem ali as atividades de educação permanente, que é uma atividade contínua, a conferência de saúde, que, como eu falei, e vocês já sabem, né, é uma das atividades de participação, de controle social, né, que acontece ali a cada 4 anos, né? Tem vários sistemas de informação de saúde, onde são realizados ali os registros das atividades que são realizadas pela esfera de governo, né? Então, vocês começam a perceber ali que é uma agenda bem complexa, né? O gestor, ele tem que estar bem subsidiado administrativamente para que possa ali ser conduzido toda a sua gestão de forma transparente, cumprindo os prazos, né? Ah, tendo ali uma execução daquilo que ele se propôs de melhorar ali a saúde pública da população, né? A gente tem ali, olha, no mês de maio, o relatório quadrimestral, né? Como eu já falei para vocês anteriormente, né? A gente tem ali a entrega do plano plurianual, né, ou o segundo relatório quadrimestral ali em setembro, né, então tem toda, né, uma burocracia administrativa a ser cumprida pelo gestor, né, então finaliza ali no final do ano todo o encerramento da sessão legislativa, né, então, apesar de ter ali o planejamento também a nível de executivo, né? Tudo que é feito pelo executivo é encaminhado para o legislativo da esfera correspondente, né? Seja, né, a Câmara de Vereadores ou dos deputados a nível estadual, né, ou a nível federal ali também, né, os deputados federais e senadores, para que eles possam sancionar e aprovar, né, a proposta orçamentária, né, através de lei, né? Então, por isso que esses prazos ali eles precisam, né, ser cumpridos para que não haja uma descontinuidade nas ações que são desenvolvidas, né? Então, tem toda ali essa metodologia, ela é publicizada anualmente, né? Essa agenda ela pode sofrer modificações vindo a partir do Ministério da Saúde, mas essa é todo um trabalho que ele é pactuado a nível de todas as esferas de governo, né, através ali da comissão intergestora tripartite, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham atendido, né? E eu coloco para vocês como atividade que eu vou colocar no CLES, que vocês façam o resgate desses três instrumentos, desses 4 instrumentos de gestão, né? E só ver, pesquisem, deem uma olhada, né? Cada um para o seu município, né? Para que vocês possam utilizar eles também no processo de discussão daquela análise da situação de saúde do município. Né? No mais, eu me coloco ao longo da semana para tirar suas dúvidas pelo CLES ou mesmo através dos monitores. Tudo bem? Ou via representante. Né? Então, finalizo aqui a minha aula. Né? Nos encontramos ali na avaliação. Até mais.